Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no qual a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre a parte de datas, né? Então, nessa aula a gente vai começar a ver dentro da aba de fórmulas esse recurso aqui de data e hora, né? Então a gente vê que tem também, né, uma boa quantidade de recursos, né, de fórmulas pré-existentes aqui que a gente pode estar trabalhando e a gente vai ver algumas delas, né? Lembrando que sempre a gente tem que estar olhando dentro da fórmula aqui, ó, o que ela faz, né? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar essa aqui, ó, data. O que ela faz? Retorna o número que representa a data no código data-hora do Excel. E aí, colocando aqui os parâmetros, né, os valores que ele espera para fazer o cálculo, né, da fórmula e exibir o resultado, que é um ano, um mês e um dia. E assim por diante, né? Então, com isso, eu posso estar trabalhando de uma forma mais tranquila, né, em relação a esse aspecto para cada fórmula que a gente tem no Excel. Então, a primeira fórmula que a gente vai dar uma olhada seria uma forma de como pegar a data de hoje, né? Então, para a gente fazer isso, primeiro eu coloco o igual, e aí eu coloco aqui, ó, hoje. E aí ele já vai preenchendo para mim, ó. Então, eu vou pressionar a tecla Tab, e aí não preciso passar nenhum outro parâmetro. Ó, vejam que o hoje, ó, ele não espera nenhum outro parâmetro aqui dentro, nenhum valor, né? Quando eu falo parâmetro, são valores que ele espera que tu insira ali dentro dos parênteses. Veja que ele está em branco, então é só fechar o parênteses, ó, e dar um Enter, e automaticamente ele já pega para nós a data atual, que no caso estou gravando esse vídeo na data do dia 12/6/2020. Então olha só que bacana, né? E aí eu posso também estar trabalhando com a mesma coisa aqui embaixo e mudar a formatação dela, ó. Então eu tenho aqui o hoje, mas eu quero aquele formato de data completa. Aí eu venho aqui, ó, na aba página inicial, no recurso na seção número e pego aqui o formato data completa, ó. E aí ele vai colocar sexta-feira, 12 de junho de 2020. Então olha só que bacana, né? Então a gente pode estar trabalhando com isso. Outro recurso que eu tenho também é o recurso agora, né? E esse recurso agora, ele é um pouquinho diferente, tá? Então eu coloco aqui igual agora e dou um Enter. Opa, sim, não pegou o resto. Dou um Enter não, dou um Tab. Igual agora e dou um Tab. E ele também não precisa de outro parâmetro. Então, fecho o parâmetro aqui, dou um Enter e olha só que legal. Ó, ele pega a data e a hora, né, do atual. Então, agora é 12/6, hoje é 12/6/2020 e a hora é 11h22. E assim, conforme eu for fazendo alguma forma, alguma coisa, ele vai atualizando aqui também para mim depois a data e a hora automaticamente, tá? Então, isso aqui é muito legal da gente estar trabalhando. E aí, alguns outros aspectos que a gente pode estar trabalhando também diz respeito, né, a, por exemplo, cálculo de datas e outras coisas assim. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou colocar aqui, ó, uma data, uma mesma data, vou colocar a data de hoje mesmo, tá? Então, vou pegar aqui a data de hoje, ó, colocar algumas datas aqui de hoje, e aí vamos fazendo, ó, algum processo de cálculo dentro dessas datas. Então, vou colocar aqui, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um vencimento, né? Vou dizer que eu tenho que essas são hoje eu estou no dia 12/6/2020 e eu tenho alguns boletos para pagar e aí tem os vencimentos, tá? E aí como é que eu posso fazer isso? Eu quero saber quantos dias faltam para aqueles boletos vencerem, ou se eles já venceram também, né? Então, vou colocar algumas datas aqui. Ó. Vou colocar aqui, por exemplo, 21/6/2020. Vou copiando aqui para baixo e aí só vou modificando. Vou colocar aqui 7/6/2020. 14/6/2020. Vamos colocar aqui 30/6/2020. Dia 1º. E dia 12. Então, para a gente ter bastante diversidade aqui. Beleza. Então, aqui eu vou colocar dias a vencer. Quantos dias, né, faltam para vencer os meus boletos? E aí, eu posso fazer a seguinte regra. Eu posso pegar e simplesmente colocar aqui, ó. Eu coloco a data o igual, e aí a data do vencimento, menos a data que eu tenho aqui atual, que é dia 12/6. E dou um Enter. Automaticamente, ó, ele já vai pegar para nós
o número de dias que faltam para essa data, né, para mim, para o vencimento ocorrer. Ó. Eu vou dar um Ctrl C e a gente vai vendo aqui. Ó. Esse daqui, ó, venceu no dia 7, ó, e hoje é dia 12. Então já passaram, né, também no 5 já passaram 5 dias do seu vencimento. Esse aqui faltam 2 dias, esse aqui falta 9, esse aqui faltam 18 dias, esse aqui já passou 11 dias do vencimento e esse aqui vai vencer hoje. Então, olha só que legal, ó. A gente pode estar fazendo isso simplesmente com o uso do menos. Ó. Coloquei aqui o vencimento menos a data atual. E aí, a gente já pode falar um pouquinho mais sobre a parte de formatação condicional. Então, vejam só que legal. Ó. Eu posso vir aqui na formatação condicional, ó, e colocar o seguinte. Ó. Eu posso dizer, ó, que, por exemplo, eu poderia criar uma regra na qual eu teria o seguinte: se por exemplo, faltam 5 dias para vencer, mais de 5 dias para vencer, eu vou colocar uma cor verde. Se falta entre 0, que é no caso hoje, e 5 dias, eu coloco uma cor amarela, e se está menor que 0, o número aqui, eu coloco que já venceu. Então, o que eu faço? Ó? Eu seleciono todo esse grupo aqui de valores, venho aqui em formatação condicional, gerenciar regras. E aí eu posso criar aqui, ó, criar nova regra. E aí eu posso escolher a opção formatar apenas células que contenham. E aí eu vou dizer, ó, valor da célula ele é maior do que 5. Então eu vou dizer aqui, ó, maior do que 5. E aí o que eu quero? Eu quero que todas as células que tiverem aqui, ó, nesse intervalo que eu selecionei, e depois também poderia fazer para outros intervalos, todas as células que tiverem um valor maior que 5, que elas fiquem com a cor verde. Então, venho aqui, ó, em formatar, coloco aqui, ó, fonte negrito e preenchimento verde, ó, e dou um OK e dou um OK. E aí eu venho aqui e vou criar mais uma regra. Ó. Quando formatar apenas células que contêm o valor que está entre 0 e 5, eu vou colocar uma cor amarela, que é para, digamos, um aviso prévio. Ó. Colocar uma cor amarela, negrito, OK. E quando eu colocar que formatar células contém um valor menor do que 0, significa que já venceu o boleto, eu vou colocar negrito, preenchimento vermelho. Dou um OK e dou um OK. Olha só que legal. Aqui, em verde, ficou os boletos que faltam mais de 5 dias para me pagar. Aqui, em amarelo, ficou os boletos que faltam entre 0 e 5 dias para mim pagar. E aqui, em vermelho, ficou os boletos que já venceram. Então, eu posso ir fazendo toda essa organização e aí formatar condicionalmente, mudando as cores aqui, para ter uma tabelinha, por exemplo, relacionada a isso ou qualquer outro tópico, né, que fosse pertinente o uso desse recurso. Então, olha só que bacana, a gente foi montando, né, esse pequeno recurso aqui. Outras coisas que eu posso ter também, eu posso colocar somente o ano, ó. Então eu posso colocar aqui, ó, igual ano. Ele pergunta para mim qual que é, né, a data que eu quero pegar o ano. Vou pegar dessa daqui, ó. Então coloquei, ó, ano, fechei e dou um enter. Ele pegou somente o ano 2020. E aí por aí vai, ó, igual mês, ó, o mês, ó. Vejam só aquele detalhe, eu falei, ó, coloquei mês. Ué, por que não apareceu a data para mim? Porque tem acento, ó. E aí se eu colocar aqui, ó, o acento, ele aí aparece para a minha data, ó. Eu dou um tab, coloco aqui, ó, quero pegar o mês aqui, dou um enter, mês 6. E assim por diante. Eu vou pegar o dia, ó, igual a dia, pego a data aqui, dou um enter, pegou o dia. E aí a gente começa com a parte da hora. Então eu posso vir aqui nessa data aqui, ó, posso pegar a hora. Então, vou pegar aqui, ó, hora, e aí pego essa data aqui, dou um enter, e ele atualizou, ó, vejam que quando ele pegou, ele já atualizou a data, porque aqui passou de 11h29 para 11h30 o meu horário, então ele já atualiza aqui automaticamente, ó. Então, pegou a hora, aqui ele vai pegar o minuto, 30, e aqui ele vai pegar o segundo, e aí, vou vir aqui, vou dar um enter, e o segundo. Ó. Então, ele vai fazendo esse processo e conforme eu vou fazendo alguma atualização, quando abre, etc., ele já atualiza automaticamente para mim. Então, vejam só que bacana.
Também tem alguns outros recursos, por exemplo, se eu quisesse pegar o ano e adicionar, por exemplo, adicionar 5 anos, 10 anos, 7 anos a ele. Eu venho aqui em ano, ó, pego o ano aqui, fecho parênteses e coloco aqui, ó, mais 7. E aí ele deu uma data maluca aqui. Por quê? Porque eu não formatei como número. Ó. Se eu vim aqui colocar como número, ó, ele vai colocar agora sim 2027. Aí eu venho aqui, ó, e diminuo as casas decimais, ó. E aí sim, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o ano aqui, ó, que é D3, que é 2020, e adicionando 7 anos a ele. Então ele pegou 2027. Então vejam só que bacana que a gente pode estar fazendo esse processo aqui, tá? A gente também tem como saber, por exemplo, dias corridos e dias de trabalho. Então, como é que a gente faz isso? Eu posso pegar uma data, ó, 30/5 de 2020. E posso pegar uma data do 20/5 de 2020. Beleza. Então, peguei aqui duas datas. E aí, se eu quero saber o número de dias corridos, ó, eu posso simplesmente fazer, ó, vem aqui igual a 30 menos 20, dou um Enter, 10 dias corridos, né? Dias corridos. Se eu quero saber o número de dias de trabalho, dias úteis, né? Segunda a sexta, existe uma fórmula aqui pré-definida que a gente pode estar utilizando, que é uma fórmula chamada dia de trabalho total. E aí se eu der um igual, ó, dia, trabalho total, ó, e aí ele tem várias outras ali, ó, eu posso pegar aqui, ó, dia trabalho total, retorna o número de dias úteis entre duas datas. Essa aqui retorna o número de dias úteis entre duas datas com parâmetros de fim de semana personalizados. Aí eu posso também fazer uma personalização e assim por diante, ó. Então, retorna o número de sair data antes ou depois do número especificado de dias úteis. Então, tem várias variações dessa forma. Então, vou usar essa aqui, ó, retorna o número de dias úteis entre duas datas. Então, os dias úteis ele considera segunda a sexta. E aí eu venho aqui, dia de trabalho total, e ele vai me pedir qual que é a data inicial. A data inicial é do dia 20, ponto e vírgula. Aí ele já marcou aqui para mim. Data final, dia 30/5. Existem feriados? Não, embora ele já pegue, né, feriados automaticamente, alguns desses nacionais ele já pegue. Mas eu poderia estar colocando aqui alguma data de feriado, várias datas de feriados ali se eu quisesse. Fecho aqui, dou um Enter, e aí ele vai dar 8 dias corridos, né? Então, se eu vim aqui, o que acontece, ó? Hoje eu estou no dia 12, então, por exemplo, eu peguei o dia 20, ó, e aí eu peguei, ó, ele não vai considerar o sábado, não vai considerar o domingo. Opa, estou em junho, maio, volta aqui. Aqui. Então, ó, peguei maio. Então, peguei aqui, ó, dia 20, 1, 2, 3. Aí desconsidera esses aqui. 4, 5, 6, 7, 8. E aí o dia 30 ele não considera que é sábado. 8 dias, né, úteis. E aí com isso a gente tem também o uso dessa forma. Então com isso a gente conseguiu ver, né, um bom apanhado também aqui de várias fórmulas, né, e também já entender como eu poderia usar outras variações das fórmulas relacionadas a datas nas nossas planilhas.